No nosso último encontro aqui, no último domingo passado, eu falava sobre o tema, a pergunta, né? De quem nós somos escravos? Eu tinha pensado em falar mais alguma coisa a respeito desse assunto, depois não falei, mas eu acho que é necessário falar. Como é que funciona isso? Como é que se alguém pode dizer, mas eu sou escravo de quem se eu fui liberto por Cristo? Mesmo assim, nós somos libertos por Cristo, mas a nossa velha natureza não foi aniquilada. Nós vivemos como crentes, como cristãos, com duas naturezas operando. Agora, a luz não tem comunhão com as trevas. Então nós vamos imaginar o seguinte: há um muro que separa a parte espiritual da parte não espiritual do ser humano, ou seja, da natureza humana que aí está atuando ainda. Cabe a mim decidir se eu vou para esse lado ou para esse lado. Cabe a mim decidir. Cabe a mim, cada crente. Mas como é que funciona isso? Como é que eu estaria pecando? De que jeito? Olha, nós pecamos tantas e tantas vezes. Às vezes por pensamentos, outras vezes por palavras, por ações, inúmeras formas. Por exemplo, um dos modos de fazermos isso é a mentira. Mas eu não minto. Será que não? Não mesmo. Eu creio que se afirma eu não minto, já está começando agora. Que todos nós temos, de alguma forma, a tendência de vez em quando fazer. Agora, você pode... mas a minha mentira é soft, né? Não é aquela mentira que tem aquelas classificações de mentira, né? Uma mentira suave, né? Mentira meio termo, aquela mentira cabeluda, isso, aquela... Olha, você pode classificar eu não digo de 0 a 10, porque 0 não existe no caso, tem 1 a 10. Classifica de 1 a 10 e pode ter toda a certeza que qualquer categoria aí, ela não é de Deus, ela é do diabo. Todas. Seja ela suave, seja ela mais grossa, todas elas pertencem à ação do maligno. Então, toda vez que nós fazemos isso, ou alguma coisa semelhante que não é do lado de Deus, nós estamos sendo escravos do diabo. Sempre vai acontecer isso. E essa que é a questão, então, a gente precisa verificar. É a figura das taças que nós temos mostrado aqui, quanto eu tenho de Espírito Santo em mim. Ou quanto eu tenho de mim mesmo em mim. Porque se eu estiver cheio dele, não há lugar para qualquer coisa que não venha de Deus. Eu não sou perfeito, mas eu posso, digamos assim, procurar me encher o máximo do Espírito Santo em minha vida. E aí eu vou ter condições, então, de seguir, digamos assim, mais próximo daquilo que Cristo quer. Menos de mim e mais dele em mim. Esse é o objetivo. Essa é a caminhada. Então, nesse capítulo 6 que nós vimos na semana passada, domingo passado, o apóstolo Paulo então mostra, creio eu, com bastante clareza, que há um problema na nossa vida chamado pecado. Ele disse no domingo passado que nós fomos perdoados da condenação eterna. Fomos perdoados. Nós somos perdoados do pecado já praticado. Mas não estamos livres de cometer pecados. Que à medida que nós nos conscientizarmos deles, o que devemos fazer é confessá-los, pedindo perdão a Deus. Esse é o caminho.
Essa é a forma. Então, Paulo mostra que há esse problema na nossa vida. Talvez seja necessário prosseguir mais um pouco nesse tema e perguntar o seguinte: qual é o seu problema? Qual é o seu problema? É temperamento? O problema é falta de paciência? Ou poderia ser autodomínio? Ou poderia ser na área sexual? Ou poderia ser falta de honestidade? Poderia ser na vida mental? Poderia ser orgulho demais? Ou egocentrismo? Qual é o problema? Todos nós, cada qual de nós, temos problemas. Esses problemas às vezes ficam ocultos, mas nem sempre, ou nem para sempre. Dado o passado do tempo, eles vão se manifestar, vão se revelar. Então nós queremos fazer o que é certo e não fazemos. Praticamos o contrário disso. Caímos na fraqueza. Queremos acertar, mas não acertamos. Queremos escolher a obediência e acabamos escolhendo o caminho inverso. Às vezes nós podemos afirmar, isso com pouca chance de errar, que nós somos uma personalidade dividida. Uma personalidade dividida. Ou, talvez podemos até dizer, uma guerra civil ambulante. Nós estamos nessa batalha. Estamos. E o apóstolo Paulo, ele está certo disso, ele admite isso quando ele escreve na continuação, no capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, versículos 15 a 25. Vamos ouvir o que está aí. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, encontro uma lei contra o meu desejo que faz de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Deu para entender? A situação de Paulo, será que essa situação de Paulo não parece com a nossa? Não é muito semelhante ao que nós enfrentamos? Eu tenho a impressão que é. E isso aí me reporta aquela história que eu já contei uma vez aqui, que já deu uma resenha tremenda, de um garoto que estava sendo aconselhado na vida cristã, e ele fala para o seu conselheiro: eu tenho um problema, eu sinto no meu íntimo que há dois cães, um brigando com o outro. Um cão preto e outro cão branco, que ficam brigando entre si. E o conselheiro pergunta: e qual dos dois ganha na briga? Ele diz: é aquele que eu alimento mais. O cão que eu alimento mais ganha, vence a briga. Então, se essa questão de Paulo que está colocando aí, essa luta que ele tem internamente, tem o Espírito de Deus em mim, mas tem também a questão do pecado em mim, tem as duas coisas funcionando, esses miseráveis homens, que quem me livrará dessa situação? Mas ele tem a solução.
Deus salva. Paulo, que era Paulo, que vivia daquela maneira, da forma tão brilhante que ele fez aquele ministério dele, enfrentava essa situação. Nós não somos diferentes de Paulo. Nós vivemos essa situação. Nós precisamos estar conscientes disso. A cada passo que nós damos, e se nós damos um passo errado, nos arrependemos de ir confessando esse passo errado, pedindo perdão a Deus, voltando para o lado da luz, para o lado de Deus, lado do Evangelho, daquilo que a Bíblia ensina, para podermos seguir em frente. Paulo tinha a luta que todos nós enfrentamos. Nós sabemos o que é certo e praticamos o errado. Começamos a vida com uma devocional, com oração, nos sentimos bem. Mas logo ao sairmos de casa, ali na primeira esquina, nós deparamos com alguém que não gostamos muito. Ixi, logo agora. Não dá nem para atravessar a rua, não dá tempo. Mais adiante, uma situação que eu não posso controlar, uma situação que está lá, eu não tenho como controlar a situação, vou ter que enfrentar. Sigo adiante e lá vem uma outra tentação que eu não posso resistir. E o dia vai assim. Saímos com um propósito de casa, de, digamos, aquele dia ser um dia que vivemos na presença de Deus. E nós sabemos que essas coisas não deveriam nos apanhar, mas elas nos apanham. Estamos sujeitos a isso. Lamentavelmente estamos. Outra vez, quanto mais eu estiver cheio do Espírito Santo, menos essas coisas vão me afetar. Ou talvez nem afetem. Porque não vão encontrar espaço. Mas se eu estiver cheio de mim mesmo, talvez de orgulho, de autossuficiência, de tantas outras coisas mais, eu vou encontrar, ou vou deixar espaço para essas coisas agirem na minha vida. Então não importa para onde nos voltamos, ou quanto nós nos esforçamos enquanto seres humanos, nós erramos, terminamos derrotados, atados, digamos, como nós, cegos, firmes, servindo ao inimigo, e isso nos torna escravos do pecado. A pergunta é, como é que eu saio dessa confusão? Paulo pergunta isso. Quem me livra dessa situação? Como é que eu escapo desse corpo, dessa morte, desse corpo que vai morrer desse jeito? Se eu sou cristão, como é que eu posso vencer essa dificuldade? Será que eu estou viajando na maionese ou isso acontece conosco? Considerando que eu estou certo, eu tenho certeza que eu estou certo, então nós podemos constatar o seguinte: essa nova vida em Cristo não é nada fácil. Você concorda comigo? Por causa dessa questão, que Deus não aniquilou o mal quando nós nos rendemos a Cristo. Nós vivemos com duas naturezas. Cabe a nós escolhermos a qual nós vamos dar mais alimento. Simples assim. Paulo admite, por exemplo, que ele está totalmente corrompido. Quando ele diz aí no versículo 17 desse capítulo 7, ele fala mais ou menos assim: nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, ele acaba admitindo que ele já perdeu a ação. Pecado que habita em mim. Eu não quero fazer isso, mas acabo fazendo. Eu não quero fazer. O fato é incontestável que nós mesmos, por nós mesmos, sozinhos, por nossas próprias forças, não temos condições de fazer. Simplesmente não fazemos porque não temos absolutamente condições de fazer. O simples conhecimento de regras não nos capacita a andar sempre corretamente.
Nós continuamos caindo na armadilha chamada pecado. Que Satanás põe no caminho por onde passamos. Põe. E nós temos que estar atentos para toda e qualquer situação que encontramos pelo nosso caminhar, no nosso dia a dia. Isso não é armadilha de Satanás? Paulo vai dizer a Timóteo, fuja dessas coisas. Deixa essas coisas para trás. Nós caímos, é claro, porque não somos empurrados, nós caímos porque queremos. Porque nós admitimos, que ou nós achamos fortes o suficientes, não, eu posso suportar isso, eu aguento, e vamos seguir em frente. E acabamos caindo na armadilha. A velha natureza pecaminosa está presente na nossa vida. Na minha e na sua. A velha natureza pecaminosa está presente na nossa vida. Até aquele dia. E o capítulo 3 de 1 Coríntios é fantástico nisso aí. Se você já não leu, leia de novo. Quando Paulo diz, o fundamento foi lançado. Outro vai edificar sobre ele. Mas veja cada um como é que edifica. E ali ele mostra claramente que a depender do material que eu uso na construção, no dia o fogo vai provar e vai acabar queimando. Menos a fé no Senhor Jesus Cristo. A base, essa fica. Mas o que você construiu sobre a base está sujeito a queimar. Por isso ele diz, veja cada um como edifica sobre o fundamento que foi lançado. Como é que está a nossa construção? O que eu tenho colocado em cima dessa base, que é a minha fé em Jesus Cristo e a salvação garantida. Sim, essa está certo. E aquele texto vai nos mostrar que o dia que é o grande e terrível dia do Senhor, o dia do julgamento final, do juízo final, vai mostrar o que resiste ou não resiste ao fogo. Se o que eu usei na construção não resiste ao fogo, não sobra nada além da minha fé em Jesus, que essa ninguém tira. Mas o objetivo de Deus nos deixar aqui neste mundo é que nós construamos sobre esse fundamento que é lançado. Que nós nos empenhemos nisso, de fazer com que nós tenhamos algo a mais naquele dia apresentado diante do Senhor, que a Bíblia chama de galardão. Salvação é uma coisa, galardão é outra coisa. Salvação é minha fé em Jesus. Galardão é feito daquilo que eu fiz na minha vida aqui. Para nós, a melhor coisa que Deus teria feito conosco é no dia da nossa conversão nos ter levado para a glória. Essa é a melhor coisa. Eu não enfrentaria mais nada aqui, nenhuma tentação, coisa alguma. Eu estaria na glória, mas esse não é o objetivo de Deus. O projeto de Deus não, é que nós fiquemos aqui, trabalhemos pelo seu nome, pelo seu reino, construamos sobre essa base que é a nossa fé em Jesus, que é a salvação garantida, para que no dia em que nós formos recolhidos, nós possamos então mostrar. A prova do dia vai mostrar se eu construir alguma coisa que resiste ao fogo ou não. O que resistir ao fogo passa e é galardão que eu recebo. Mas se for palha, feno, madeira, aí só sobra a base. Graças a Deus porque sobra a base. Essa ninguém queima, essa ninguém tira. Então, não há coexistência pacífica nessa nossa vida aqui. Todo o cristão é essa guerra civil ambulante. A batalha constante. E é muitas vezes muito aguerrida, muito séria. Mas Paulo parece que tem uma receita para isso. Ele diz que primeiro é necessário que estejamos seguros de que entendemos que realmente estamos nessa batalha. Ter essa segurança. Eu estou nesse mundo, e esse mundo é tenebroso, esse mundo é difícil, e eu preciso estar atento e alerta. Depois, em segundo lugar, precisamos ter uma boa estratégia, eu diria até uma estratégia militar,
E o capítulo 8 vai apresentar um plano que Paulo tem aí para nós. Então, primeiro, de 1 a 17, 8 de 1 a 17, vamos ver o que tem aí. Portanto, agora já não há condenação para os que são em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, A fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo o Espírito, quem vive segundo a carne aspira às coisas que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual aclamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Maravilha. Então, será que essa guerra demanda medidas extremas? Temos o Espírito que habita em nós. Bom, já ouvimos isso, mas convém reforçar e não esquecer desse fato. Essa é uma ideia boa, confortável, espiritual. Mas o que significa isso? Paulo diz nesse capítulo que o poder do Espírito doador da vida livrou-me do círculo vicioso do pecado e da morte. O que Paulo está dizendo com isso? Ele não havia acabado de admitir, lá no capítulo 6, que não poderia ter êxito, que jamais poderia obedecer à lei, por melhor que fosse o esforço que por ele depreendido? Mas é exatamente esse é o ponto. Quando tentamos obedecer à lei, estamos tentando ajudar Deus. Mas seguindo o Espírito Santo, então nos permitimos que Deus faça alguma coisa por nós. E aqui nesse versículo 4 e 5, que ele fala exatamente isso, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja,
mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Essa, portanto, é essa grande diferença que há entre dar ouvidos àquilo que faz parte. Quando fala carne aqui, é a natureza anterior, antes de Cristo, que qualquer ser humano tem. Então, o Espírito não é apenas um conceito, não é apenas uma ideia. O Espírito é uma pessoa. Uma pessoa, parte da Trindade Divina. Ele tem tudo a ver conosco, principalmente se estivermos interessados em levar uma vida cristã genuína. E não sermos apenas bons religiosos. Que há muita gente que se contenta em ser um bom religioso. Mas se queremos levar uma vida cristã genuína, eu acho que Pérola dos Mares precisa primar por isso. Que nós tenhamos todos esse desejo, individualmente, cada um de per si, o desejo de levar uma vida cristã genuína, de fato, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Continuamos sendo falhos, sim, mas vamos melhorando mais e mais. E vamos permitindo que a nossa vida, o nosso cálice enche mais e mais de Espírito Santo em nossa vida, para que mais tenhamos condições de resistir a tudo aquilo que o inimigo tenta nos impingir. Vejamos, como cristãos nós temos diante de nós constantemente uma escolha a fazer. Obediência a Cristo, a sua palavra, ou obediência ao tentador. É constante isso, é diário isso, sempre acontece isso. Eu preciso escolher entre essa ou aquela coisa, entre essa ou aquela situação, entre isso ou aquilo. Todo dia assim. O fato de estarmos cientes disso, estarmos interessados nessa matéria, mostra que nós desejamos vencer essa guerra que se trava no nosso interior. Todavia, com qual urgência nós queremos vencer essa guerra? É para já ou deixa rolar? Isso lembra duas guerras que os exércitos dos Estados Unidos enfrentou. Uma na década de 50 do século passado e outra na década de 60. Na década de 50 foi a Guerra Fria, com a União Soviética principalmente. E na década de 60 foi a guerra no Vietnã. Nenhuma nem outra, o exército americano tinha interesse em terminar logo. Deixa levar. E os que comandavam aqui no gabinete não levavam em conta o coitado do soldado que ficava na frente de batalha lá. Né? Mas deixa a guerra rolar, porque o interesse era outro. Não é obter a vitória, nem na Guerra Fria, nem no Vietnã. Eles tinham outro interesse lá. Então, se nós estamos interessados em vencer essa guerra que nós enfrentamos, com qual urgência que nós queremos vencê-la? Deixa rolar? Vamos dar mais um tempo? Ou eu quero realmente pôr um fim nesse negócio? Depende de mim. Depende de mim. A não ser que eu tenha outros interesses. Aí eu vou levando essa vida de religioso bonzinho. Não faltam as reuniões, estou aqui. Né? Faz de conta que está tudo bem. Agora, nós precisamos decidir qual é o caminho que queremos seguir. E talvez alguém já tenha chegado à conclusão e diga, vou viver para Cristo e vou fazer o que é certo. Ponto final. Boa decisão. No entanto, ainda resta um problema. Nós enfrentamos essa guerra com certa dificuldade. Obrigado, irmão. Com certa dificuldade. No fundo, a exemplo do governo americano, será que nós queremos vencer logo? Nós temos pressa em vencê-la? E só não nos damos conta de uma coisa. Se protelarmos, se deixarmos para mais adiante, corremos o risco de perdermos o comando. E perdendo o comando, aí fica difícil retomar. E nessa guerra que eu estou falando aqui agora, não tem general. Todos nós somos soldados rasos.
E as ordens que nós recebemos são seguir a orientação do Espírito Santo. Somos todos soldados. Então Paulo deixa muito clara essa situação, essa questão, muito transparente, quando ele fala aqui em Romanos capítulo 8, versículo 5. Veja bem, quando ele diz claramente, quem vive segundo a carne, tem a sua mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Essa é a questão. Como é que eu quero viver? Agradar a quem? Situação interessantíssima essa de apóstolo Paulo. Agradando a Deus, agradamos também a nós mesmos. Cristo vence o pecado e nós ganhamos a guerra interior, sem protelá-la. Mas como funciona isso na prática? Em primeiro lugar, é preciso que formemos na nossa mente, melhor dizendo, uma representação desse tipo de guerra que estamos enfrentando. Nós mesmos somos o campo de batalha. O campo de batalha não está ali na esquina, nem na outra esquina, nem no outro bairro, nem em outra cidade. Somos nós mesmos o campo de batalha. E as forças de combate são o Espírito Santo que em nós habita e o ego, nosso próprio ego, nosso próprio eu, que não quer se submeter a coisa alguma, que quer sobressair. Eles estão nesse campo de batalha. Duas forças dentro de nós estão sempre lutando uma contra a outra. A exemplo dos dois cães que o menino estava colocando lá. Nossos desejos nunca estão livres das suas pressões. E aí o Paulo vai também, lá no livro na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, tem uma palavra interessante que eu queria ler aqui, que diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa é a nossa situação. Nós não estamos livres disso, é exatamente isso que nós estamos vencendo. É preciso saber que não é possível vencer essa guerra simplesmente correndo de um lado para o outro, dizendo, eu vou ser bom. Eu vou ser uma boa pessoa, eu vou ter somente pensamentos bons e positivos. Não funciona assim. Não funciona assim. Essa é uma guerra de soldado e infantaria. Essa é uma guerra que se guerreia todos os dias. Lutamos andando dia a dia. E há somente duas maneiras de andar. Ou andamos no Espírito ou andamos na carne. Não há uma terceira opção. E quando Paulo fala em andar no Espírito, ele está sugerindo ações e movimentos contínuos. A vida cristã não é um simples passeio de domingo. Não. Eu não sei se vocês lembram, mas lá nos tempos passados surgiu uma música que ilustra muito bem isso aí. O crente domingueiro. Domingo tem uma roupa especial para vestir. Sapato limpo. Pega até a Bíblia, que ficou empoeirada a semana toda lá, mas domingo ele pega a Bíblia e vai para a igreja. Larga aí. Bora lá. Domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é santo não. Olha só o Roberto Guzmão, tão assíduo na sua união, foge aos cultos de oração. Domingueiro ele é sim, domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é santo não. Olha só Marco Antônio Leal, ele é craque no futebol, quebra as regras, mas não faz mal. Domingueiro ele é sim, domingueiro nunca
nunca queira ser, no domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é santo não. Henriqueta Moraes é a tal, diz a todos que é crente leal, linguaruda proverbial, domingueira ela é sim. Oh, domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é santo não. Domingueiro nunca domingueiro. Essa música fala por si só, né? Não fica nem explicação. Uma escolha diária entre o compromisso diário e permanente de seguir as orientações do Espírito Santo, que está sempre disposto a nos orientar, ou a rendição diária de agradar a velha natureza, ao nosso ego pecaminoso. A escolha não é de ninguém, é nossa. Não adianta querer apontar para alguém, porque sempre quando aponto para alguém, tem 3 dedos apontando para mim. Isso acontece com você também. Você aponta o seu dedo para alguém, tem 3 dedinhos para você aí. Viu? Então, eu sou mais culpado que alguém que eu aponto. Aí tinha um colega que me aprendeu assim, mostra assim. Aí resolve o problema, né? Então, eu tenho aqui uma... Eu sei que eu não sou contador de história, mas tem uma historinha aqui. Certa jovem cristã que ia participar de um concurso nacional. Momentos antes de fazer a prova, ela orou assim, para que pudesse desempenhar-se ao máximo a sua capacidade e que lhe fosse dada oportunidade para testemunhar. Essa é a oração dela. Ela teve essa oportunidade. Depois de vitoriosa, ao ser entrevistada, o repórter perguntou: ouvi dizer que você sempre traz consigo a Bíblia como talismã de boa sorte. O que você tem a dizer a respeito de religião? Ela disse: sim, eu trago sempre minha Bíblia, mas não como talismã de boa sorte. Esse livro é o mais importante que eu possuo. Eu não descreveria o meu companheirismo com Deus como religião, e sim como fé. Creio nele, confio nele e oro para que a sua vontade seja feita. Bom testemunho, né? Belo exemplo de como andar no Espírito. Como andar no Espírito. Essa jovem orou, não foi? Nós não podemos andar no Espírito sem falar com Ele. A oração tem que fazer parte da nossa vida. Ela pediu que lhe fosse dada uma oportunidade para testemunhar e mostrar sua lealdade a Cristo. Certo? Não podemos andar no Espírito negando a sua causa. Precisamos testemunhar. Como é que nós nos sairíamos se fosse feita uma pergunta tipo assim, a queima-roupa: é verdade que você lê a Bíblia e outros contos de fada? Olha a capciosidade na pergunta. É verdade que você lê a Bíblia e outros contos de fada, que a Bíblia é conto de fada? Para esse inquiridor. Bom, pode ser que a gente não tivesse muita coisa para dizer naquela hora, né? Talvez a primeira coisa que a gente dissesse é: caia fora, sai da minha frente. Não quero conversa com você, não. Depois de meia hora, a gente teria elaborado talvez uma resposta para aquela pergunta. Mas é preciso que a gente tenha a resposta na hora. Na hora. A Bíblia não é um conto de fadas. Pode ter muito conto de fada por aí, mas a Bíblia não é conto de fadas. E a pergunta
leva a esse pensamento. Você lê a Bíblia e outros contos de fada. Mas até que nós tivéssemos elaborado nossa resposta, o cara já tinha ido embora e a oportunidade de dar uma resposta também já foi embora, né? Então, qual é esse significado desse duplo ataque? Esse testemunho lento e temperamento explosivo que supostamente nós teríamos, né? Será que jamais podemos ter esperança de andar no Espírito? Eu acho que temos, sim. Por que não? Agora, a luta não é fácil, não é curta, não. Paulo, que lutou tanto e chegou a essa conclusão e diz... E é interessante quando eu penso que ele escreveu essa carta aos Romanos, que foi a primeira carta que ele escreveu e não conhecia o grupo. Ele dá essa versão de si mesmo para aquele grupo. Eu quero isso e não faço, faço errado e não sei o que, miserável homem que sou. Como é que esse pessoal leu essa carta quando recebeu lá em Roma? Mas ele não teve medo, ele se expôs nessa situação. Dizendo, eu não sou nenhum santinho, não, eu luto com isso todos os dias. Mas graças a Deus, por Deus na minha vida. Não será que a pergunta, será que jamais poderemos ter a esperança de andar no Espírito? Não, não se trata disso. Cristão realista, preparado para derrotas circunstanciais, claro, elas acontecem, que nós não somos invencíveis, porque somos tentados, lamentavelmente somos tentados, e as provações, segundo Tiago, devem ser vistas como alguma coisa boa, para nos fortalecer. Dê motivo de gratidão por passar por várias provas, porque é na prova que nós podemos crescer a partir do que reconhecemos que estamos sendo provados e reconhecemos que podemos aprender com essa provação que estamos passando. Então nós saímos fortalecidos. No fim dessa caminhada saímos fortalecidos. O cristão realista e preparado, ele sabe que passa por derrotas circunstanciais, mas não bate em retirada definitivamente. Seria necessário que a pessoa fosse perfeita, totalmente perfeita, para andar continuamente no Espírito sem dar um passo em falso. Todo ser humano é falho. Todo ser humano é falho. Há uma total carência desse tipo de pessoas que não falha, não existe. A não ser do lado de lá da eternidade. Do lado de cá, não. Nós estamos do lado de cá. Aqui só tem pessoas falhas. Eu creio que uma boa conduta seria iniciar o dia com uma decisão firme de que, pela fé, nós andaremos no Espírito. Cada manhã, cada início do dia, pela fé, hoje eu quero andar no Espírito. E não vamos viver nos agradando nós mesmos aos nossos desejos. Quando pecarmos, e é provável que pequemos, porque somos humanos, somos falhos, quando pecarmos, imediatamente confessemos a nossa falha. Imediatamente. Não acumulando para estar no fim do mês, para não sei quando, para no dia um dia especial que a igreja vai fazer, então lá eu vou confessar meu pecado. Não. Ao me conscientizar do pecado, eu confesso o meu pecado. Esse é o caminho mais curto. Para que eu não me esvazie do Espírito e me enche de mim mesmo. Mas que o Espírito Santo preencha cada vez mais o meu cálice. Quando pecarmos, confessemos nossa falha imediatamente, na continuação do dia, procurando andar no Espírito, que foi o propósito quando saímos de casa de manhã. Andando no Espírito naquele dia. Alguns seguidores de Cristo, para alguns, esse negócio de andar no Espírito é muito efêmero e passageiro, uma causa, digamos assim, supostamente de pouca duração. Pouca duração. E no íntimo, tais pessoas têm, digamos assim, falta de coragem para admitir diante de Deus e dos demais irmãos que a sua conduta foi errada. E assim fazendo,
não põe em ordem as coisas na sua vida, as situações da sua vida, por falta de coragem de fazê-lo. Se realmente desejamos andar no Espírito, nada, nem ninguém deve estar no nosso caminho. Somos nós e Ele. É necessário dar o primeiro passo e então seguir em frente. E parece que Paulo ensina isso na sequência 18 a 27 do capítulo 8 de Romanos. Todavia, se vocês são... Romanos. Está em Gálatas. Não, Romanos capítulo 8, 18 a 27. Agora, considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. De que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo. Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Texto maravilhoso esse. Texto confortador. Podemos enfrentar o futuro, enfrentar a vida sem temor. Nós temos muito mais que um simples conjunto de regras e preceitos religiosos. Nós nos relacionamos diretamente com Deus. Nossa ligação direta com Deus é efetiva. É Wi-Fi. Deus é o nosso Criador e sustentador. Nele nós confiamos. Ele nos sustém. E o Espírito Santo faz mais do que isso por nós. Mediante o Espírito Santo nós temos a esperança. A vida que aqui vivemos não é um beco sem saída. Não é um beco sem saída, de forma alguma. Nós aguardamos a redenção definitiva no dia em que o nosso corpo não mais estará sujeito à deterioração e à morte. Esse corpo que nós temos hoje, e não existirá mais naquele dia. Teremos um corpo incorruptível, que jamais verá a morte. Mas por enquanto estamos nesse tabernáculo que está aqui, meio se desfazendo, no caso de alguns, no meu caso, por exemplo, estou ficando quase velho, né? Outros têm pela flor da idade, aí tem muita coisa pela frente, né? Mas ele vai se desfazendo um dia. As rugas vão chegar, não adianta esticar aqui, lá, vai chegar. Então, como eu disse, por hora nós estamos nesse corpo que vai acabar. Mas na glória será um corpo incorruptível, que não acabará jamais. Então a nossa caminhada aqui, por mais difícil que seja, por mais penosa que seja, ela vale a pena. Porque o fim, a glória que nos aguarda é maravilhosa, extremamente maravilhosa. Deus está à nossa espera para conosco conviver, ou nós com Ele,
durante toda a eternidade. Nossas preocupações diárias aqui, quando nós andamos no Espírito, já não são apenas nossas, porque nós compartilhamos as nossas preocupações com o Espírito Santo que habita conosco, e em nós habita e conosco anda. Então isso nos facilita. Nossas preocupações, nossos problemas, à medida que nós deixamos que o Espírito Santo guie a nossa vida, estão nas mãos dele, do Espírito. E ele nos deixa com mais tranquilidade nessa caminhada que nós aqui enfrentamos. Dificuldades, problemas, tentações, todos nós temos. Mas precisamos sempre entender que as temos com mais intensidade, porque não temos colocado toda a nossa confiança naquele que realmente merece a nossa confiança, que é o Espírito Santo de Deus em que nós habita. A partir do momento que nós fizermos isso, e deixarmos isso nas mãos de Deus, na pessoa do Espírito Santo que em nós habita, a nossa caminhada vai se tornar mais fácil, mais tranquila, mais em condições de sobreviver e de vencer as tentações que todos nós enfrentamos, uns mais, outros menos, mas todos nós passamos por elas. E quanto mais eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus na minha vida, mais eu vou ter condições de vencer as tentações que são diárias e às vezes ferrenhas na minha vida. Portanto, a escolha sempre é minha. Se eu vou ser escravo do pecado ou escravo do Senhor, que me deu a vida. Nesse tempo que eu aqui estou vivendo nesse mundo, eu estou sujeito a falhas e a erros. Mas à medida do momento em que eu começar a me habituar a reconhecer e a confessar os meus erros que eu vou cometendo e vou me conscientizando deles, mais eu vou me fortalecendo, mais eu vou ter condições. E é isso que Tiago fala, que tomem como alegria passados por provações, porque a provação fortalece. Se eu passo pela provação, ela me fortalece. Eu vou ter mais condições de enfrentar a próxima que vem aí. E vem, não tenha dúvida. Mas se eu cair na primeira, se eu entrar na primeira que aparecer, a outra vai ser mais fácil para me apanhar. Vai me apanhar com mais facilidade. Ao ponto que se eu vencer a primeira, se eu resistir a primeira, então eu vou ter mais condições de enfrentar a que vem na frente. Essa é a caminhada que nós temos nesse mundo. Se alguém lhe diz que se você está em Cristo, teus problemas todos foram embora, esse camarada leu a Bíblia errada. Que a minha Bíblia não ensina isso. Minha Bíblia ensina o que Paulo fala nessa carta aos Romanos. Problemas, dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Mas que eu posso vencer. Não por mim mesmo, mas pelo Espírito Santo que em mim habita. E esse é o caminho. Essa é a nossa caminhada. Que Deus nos dê forças, consciência disso, e que nós possamos realmente assumir essa posição diante de Deus. Eu quero andar no Espírito, nesse dia. E se por qualquer coisa um tropeço houver no caminhar, eu confesso ali mesmo, não acumulo para o fim do dia, não. Confesso ali mesmo o meu erro. E sigo andando no Espírito. Sigo renovando o meu posicionamento tomado pela manhã ao sair de casa, ao levantar. Andar no Espírito. Guiado pelo Espírito. É uma decisão, opção minha. Ou eu faço isso, ou ando por mim mesmo e tropeço logo aí na frente. Cada um decide por si. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. E obrigado pelo Teu Santo Espírito que em nós habita. Ó Deus, faze-nos fortes. Faze com que nós possamos resistir às duras tentações que nos sobrevêm.
porque nós queremos te servir, ó Deus, mais e melhor, cada vez mais e cada vez melhor. Despede-nos, ó Deus, desse encontro, dessa celebração, que nos dá uma semana, ó Deus, que possamos vivê-la na tua presença, sob a tua orientação em cada momento, em cada instante. Em nome de Jesus. Amém.